Olá amigos, aqui estamos mais uma vez para um dos nossos vídeos. Neste canal você estava acostumado a ouvir a respeito da história dos hinos e foi para isso que eu criei este canal. Mas também para colocar algumas de minhas pregações. Se você entrar lá no meu canal, você vai descobrir que eu tenho muitas mensagens que eu preguei ao longo dos anos. Mas como as pessoas hoje não gostam ou não têm paciência para ouvir uma palavra de 40 minutos, 45 minutos, eu comecei a contar a história dos hinos. Só que depois que eu comecei a contar a história dos hinos, parece que a coisa pipocou no Brasil todo e apareceram aí inúmeros vídeos contando histórias de hinos. Claro, todos nós vamos para a mesma fonte e conhecemos a mesma realidade. Então, depois que saiu essa pesquisa de 2022 do IBGE, fazendo uma radiografia da vida religiosa dos brasileiros, e acho que todos vocês acompanharam aí pela mídia, eu mesmo tenho arquivado aqueles conteúdos que os jornais divulgaram, eu decidi que estava na hora de começar a falar sobre o mundo espiritual, especialmente aqui do Rio Grande do Sul. Mas eu não vou falar do que está acontecendo agora, claro, isso mais tarde, noutros vídeos, porque já em 2004 eu lancei este livro aqui, intitulado Forças Ocultas. Este livro vendeu muito, e neste livro eu trato a respeito da situação espiritual do Rio Grande do Sul. Agora veja bem, os americanos usam uma palavra para tendências que se chama trends. Eu venho estudando as tendências espirituais do mundo nos últimos milênios. Então eu percebo que o que nós vivemos hoje não é uma coisa estanque que começou agora. Isso aí é algo do mundo espiritual que começou há milênios. Os historiadores mesmos dizem, tem um historiador aqui comigo que ele escreveu o livro They Foresaw the Future. Eles previram o futuro. E o Justin, nesse livro, ele aborda como a mística, e quando eu falo aqui agora mística no sentido de satanismo, era muito forte no Egito. Bom, você há de convir comigo que já no Egito os magos tinham o poder de transformar água em sangue, de transformar as suas varas em serpente. A partir da praga dos piolhos é que eles não conseguiram mais fazer. Então eles tinham muita habilidade. Os magos já do Egito tinham aquela habilidade de transpor-se fisicamente. Eles saíam de um lugar a outro fisicamente, se teletransportavam. É uma coisa que hoje parece que é inconcebível, né? Mas hoje ainda existe isto. É que a mídia não divulga muito. Depois, esse satanismo forte, ele foi para a Babilônia. Quando você lê o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, você descobre que a Babilônia era um reino em que as forças espirituais governavam o rei. Ezequiel, capítulo 21, versículo 21, até mostra o rei fazendo uma obra de macumbaria, quando ele vem para atacar Jerusalém. Ali tem todos os elementos que as religiões afro usam hoje. Joga uma flecha, joga os búzios, abre um animal para examinar o fígado, consulta os oráculos, que são os livros satânicos. Tinha tudo isto já na Babilônia. Basta ler o livro de Daniel. Só que Deus se sobrepôs àquele povo e colocou Daniel como chefe dos místicos. E agora Deus é que governava.
Essas são coisas de Deus que são fantásticas. Pois muito bem, quando a Pérsia invadiu a Babilônia, quer dizer, tira o governo da Babilônia, da cidade da Babilônia, e passa lá para Nínive, lá para Pérsia, aí os magos babilônicos, está lá no Daniel capítulo 5, aquela história, quando Deus escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Uparsim, pesado foste na balança e achado em falta, naquela noite o rei Belsazar morreu, mas naquela noite também todos os magos, eles pegaram os oráculos sagrados, que são livros de magia, e fugiram com esses livros e com as fórmulas de Satanás, as fórmulas para fazer mágicas, eles fugiram e foram para a Grécia. Se estabeleceram onde? Pérgamo. Por isso lá no Apocalipse 2, Pérgamo é chamada de a cidade de Satanás. E ali foi que foi criado todos os emblemas satânicos, como aquele caduceu com duas serpentes, que hoje a medicina usa, aquele é um símbolo satânico também. Pois muito bem, eles vêm para Pérgamo, e ali de Pérgamo, agora veja bem, de Pérgamo, todos os imperadores, começando com o primeiro imperador que uniu a Itália, não é um dos Césares que uniu a Itália 70 anos antes de Cristo, o que eles faziam? Primeiramente, ele era escolhido imperador. Ele ia para os montes sibilinos, que é aquelas montanhas ao redor da Itália, ao redor de Roma, onde moravam os bruxos, consultavam as profecias sibilinas. Dali eles iam a Delfos, na Grécia, onde havia o templo de Apolo, e ao lado do templo de Apolo havia uma caverna, onde uma bruxa, ela fazia profecias no meio de uma névoa, alguma coisa assim. Dali ele saía e ia para Pérgamo. Em Pérgamo, ele recebia o título de Sumo Pontífice. Significa a principal ponte entre Deus e os homens. Anos depois, com o advento do cristianismo e com a corrupção do cristianismo, então Roma agora usa o modelo de roupa, o modelo de tocas, o modelo dos sacerdotes romanos, sacerdotes babilônicos para os seus bispos e seu papa. E agora o papa também recebe o nome de sumo pontífice. Então, quando você analisa hoje este mundo espiritual, você irá observar que de Roma já foi colocado ali pelo imperador Cláudio aquele enorme obelisco que depois o Papa trouxe para colocar na frente da Praça São Pedro, que é um símbolo satânico, é um falo erguido em direção ao sol. Claro que a igreja colocou uma cruz em cima, mas ali é um símbolo satânico. Cada vez que o Papa abre a sua janela, ele se depara diante de si com um símbolo satânico. Bem, eu vou entrar nesses detalhes, nessa área, para eu poder chegar no Rio Grande do Sul. E você ficará surpreso como a Umbanda, o Candomblé e, mais que tudo, a Quimbanda entrou aqui no Rio Grande do Sul. Gente, a Quimbanda veio de Benin, na África. Benin, que ocupava ali aquela parte da Nigéria, Benin, uma parte do Congo, era um grande país, mas de bruxos, de satanistas, com o poder de matar, com o poder de aniquilar. Aliás, até hoje é assim. Nas religiões áfricas, a Quimbanda tem esse poder de fazer trabalho para matar as pessoas, derrubar aviões, matar empresários, fazer o que quer. Claro que à custa de um alto preço. Como é que isso veio parar no Rio Grande do Sul? Bem, eu quero que você veja o próximo vídeo, porque no próximo vídeo eu vou mostrar como, dentro de um governo positivista, que era o governo de Júlio de Castilhos, que era discípulo de Augusto Conte, em 1890, 93, foi governador do Rio Grande do Sul, que naquela época ele foi que abriu as portas. Agora imagina, um positivista ateu
abriu as portas para Umbanda se instalar aqui no Rio Grande do Sul. Mas houve um movimento no mundo espiritual na mesma ocasião. Que movimento espiritual é esse, pastor João? Ali por 1890 até do século XIX até o século XX, Deus também trouxe os seus movimentos espirituais para cá. Chegaram os anglicanos, chegou o Exército da Salvação, chegaram os batistas, vieram e se estabeleceram aqui no estado do Rio Grande do Sul. Gente, essas igrejas foram verdadeiras potências espirituais. O anglicanismo, o Exército de Salvação, os batistas. Mas alguma coisa aconteceu ao longo da história que essas igrejas fracassaram depois de 50 ou 100 anos e abriu caminho para as forças espirituais da maldade entrarem em nosso estado. É no próximo vídeo que você vai ver isso. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de colocar o seu gostei ou não gostei, distribuir esse meu vídeo com seus amigos também. Muito obrigado, Deus abençoe.